Bom dia, gente. Deixa eu ver se eu coloco um filtro aqui pra ficar mais engraçadinha. Acho que eu vou colocar esse filtro aqui. Bom dia. Que vamos mais um dia de Evangelho no Lar. Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui, gente, para quem tem, sabe o quanto ele é poderoso, e quem não tem, se sentiu à vontade, chamado, pesquise, busque na internet, tem vários sites, editoras, enfim. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro maravilhoso. Olha o estado do meu, que esse livro aqui já rodou o mundo, gente, já fui para tanto lugar com ele. Coitado, esse daqui é o guerreiro, vou começar a chamar ele de guerreiro, porque olha, vamos lá? Vamos para a leitura de hoje. Pedir aos bons espíritos para que nos orientem, São Miguel Arcanjo que nos proteja e que nós possamos ter uma orientação aqui com a palavra de Jesus para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nós estamos abertos para o esclarecimento e a reflexão necessária. Que assim seja, graças a Deus, amém. Vou tirar uma mensagem aqui aleatória. Bom dia, Ray, tudo bem? Tirar uma mensagem aleatória do Evangelho de Jesus. Ok, capítulo 27, pede e obtereis. Pede e obtereis. Veio uma parte, essa parte também fala de prece, mas vamos lá. O que veio aqui, veio da prece, é a prece pelos mortos e espíritos sofredores. Número 18. Os espíritos sofredores suplicam por preces que lhes são úteis, pois, ao perceberem que alguém pensa neles, sentem-se menos abandonados, tornam-se menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Aumenta-lhes a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não só aliviar, mas também abreviar-lhe os sofrimentos. E aqui fala pra gente ver o livro O Céu e o Inferno, na parte de exemplos. Eu não tô com o livro aqui, se eu tivesse eu até dava uma olhada, não sei onde ele tá agora, senão eu dava uma olhada. Enfim, aí é grande o capítulo, tá? Mas eu vou ler só essa parte aqui hoje. Tá, eu vou ler só mais um pouquinho, tá, gente? Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo creem, só há para a alma duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas, e, portanto, a prece é inútil em ambas as hipóteses. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis e que nossas preces sejam impotentes para extingui-las. Perguntamos se, nessas hipóteses, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos repóbrupos. Gente, os espíritos nesse livro, eles têm uma linguagem tão rebuscada que precisa de um dicionário do lado aqui. Enfim. Na Terra, assim que alguém é condenado à pena perpétua, mesmo quando não tenha esperança alguma de obter perdão, será proibido a qualquer pessoa caridosa sustentar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso? Enfim, o trecho é muito comprido, eu vou ficar demorando muito aqui para ler. Mas o principal que fala aqui, da prece pelos mortos e espíritos sofredores. E também aqui os espíritos falam sobre isso de que tem gente que não gosta de rezar para quem já morreu. Tem algumas crenças, pessoas que têm isso, que fala, morreu, deixa pra lá, não fala, ou foi pro inferno ou foi pro céu, tá com Deus. E não querem olhar para isso, não querem falar sobre isso. A gente respeita, né? Claro, cada um tem o seu jeito de ver, de pensar, tudo bem. Mas, será? Sendo que a prece é algo bom, algo que vai fazer bem e alcança sim o campo espiritual. Alcança, quando nós fazemos uma oração, alcança.
Aqui ele não está falando sobre espíritos zombeteiros ou os espíritos obsessores. Ele está falando sobre os sofredores, aqueles que estão sofrendo fora da carne e que precisam, e que a prece vai ser um acalento. Por que poupar-lhes essa coisa gratuita? Por quê? Então eu vou ler novamente o trecho fazendo pequenos comentários, tá? Da prece pelos mortos e espíritos sofredores, capítulo 27, do capítulo Pede e Obtereis. Os espíritos sofredores suplicam por preces, ou seja, aquelas pessoas que já desencarnaram, que não estão mais entre nós, e estão sofrendo por não estar mais aqui, estão sofrendo com saudade da gente, porque tem muitos que às vezes quando desencarnam, gente, nem sequer percebem que desencarnaram, e eles acreditam que eles ainda estão aqui e que nós estamos ignorando eles. E sofrem. Sofre. E a prece para eles é como se trouxesse paz. Porque quando a gente está no campo, no plano espiritual, tudo é muito sutil. A energia, as vibrações, tudo isso fica muito mais claro quando nós estamos como espíritos. Então, quando você faz uma prece, pedir para orar uma missa para alguém que já faleceu, isso tem uma grandeza no plano espiritual que pra gente aqui é limitante imaginar. Por isso que é bom, por exemplo, quando alguém falece, enfim, por que não pedir para enviar para colocar o nome da pessoa lá na missa, dentro da sua crença? Por que não? Só vai fazer bem. Então, os espíritos sofredores, eles suplicam por preces, que são muito úteis, pois, ao perceberem que alguém pensa neles, sentem-se menos abandonados e tornam-se menos infelizes. De acordo com a forma como nós estamos aqui na nossa existência terrena, tão ligados à matéria e ao mundo terreno, e quando desencarnamos, muitos de nós, por não termos a consciência do plano espiritual e de que a vida é sim eterna no ponto de vista de que existem vários ciclos, muitos de nós, quando desencarnamos, ficamos totalmente perdidos, porque sentimos uma solidão terrível de tanto apego à matéria. Quando é enviada a prece, essa transmissão de energia, a pessoa se sente amada. Ela fala, gente, sabem que eu morri, mas eu não sumi da mente deles. Imagina a força que isso leva para o desencarnado. Além disso, a prece, a reza, tem sobre eles uma ação mais direta. Aumenta neles a coragem para lidar com o desencarne, com a condição de desencarnado deles, estimulando o desejo de elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar deles pensamentos do mal. Ou seja, é um bálsamo, é um perfume para a alma daquela pessoa que já se foi. Quando nós enviamos boas vibrações, pensamentos positivos, manda rezar uma missa, porque ela está perdida. Claro que aqui está se referindo aos espíritos sofredores. Não são todos nós, quando desencarnamos, que temos essa experiência, que sofremos. Muitos já vão conformados e compreensíveis em relação a essa experiência pós-terra. Então, muitos simplesmente aceitam a condição. Mas a Márcia Fernandes, eu às vezes vejo muito conteúdo da Márcia, ela fala, eu não lembro a porcentagem, mas ela fala, eu tô dando risada porque ela é muito divertida. Ela fala que muita gente que desencarna aqui na Terra, mais da metade não aceita, fica tudo vagando aqui, que são chamados de defunto, enchendo o saco, os fantasmas. Por quê? Porque a pessoa não tem essa abertura de consciência e ela não quer aceitar. Voltando aqui. É nesse sentido que a prece pode aliviar e fazer com que eles compreendam de que eles estão mortos apenas da matéria, mas que o espírito será eterno e que eles precisam ir para outros campos de evolução, para que não fiquem aqui atazanando a nossa vida. Não, assim, gente, desculpa, eu sou meio atrapalhada. Às vezes eu falo algumas coisas, eu tô falando atazanar a vida no sentido de, às vezes, fica aquele espírito sofredor atrapalhando mesmo a experiência terrena. Nossa, antes de começar aqui, eu por acaso, não sei o que eu tava pensando, e eu lembrei de muitos anos atrás, que eu tava muito deprimida, enfim. E quando a gente tá com a nossa vibração baixa, a gente acaba atraindo coisas semelhantes. E eu lembro que eu tava em casa, na cozinha, e eu escutei um espírito sofredor perto de mim, chegando perto de mim, e ele falava
coisas tristes e aí ele começou a falar que ele havia se suicidado. Que ele tinha se suicidado. E eu até escrevi um texto, ele me ditou um texto, eu tenho em algum lugar salvo esse texto. Eu tinha até o plano de roteirizar, de fazer o curta-metragem com esse texto, enfim. E ele me trouxe isso e ele falou como ele estava sofrendo por ter se suicidado. E aqui, quando eu li aqui a respeito de espíritos sofredores, eu lembrei disso. Eu lembro que naquela época eu não fiz uma oração porque eu não tinha esse conhecimento da importância da oração. Eu não fiz uma oração para ele, eu simplesmente fui atrás de uma pessoa e falei, ó, aconteceu isso comigo. E aí ela me falou, ó, faz uma oração para ele, pede para rezar uma missa. Porque o que acontece? Ele estava precisando de ajuda. Ele viu que eu estava numa vibração parecida com ele chegou perto de mim, começou a contar aquelas coisas de suicídio, aquelas coisas tristes, de como ele sofreu. Quando a gente abre, tira o véu do medo da gente e começa a compreender de que estamos todos juntos nessa jornada, a única diferença é que nós estamos aqui encarnados, as coisas ficam mais leves. E aí nós começamos a dar mais importância à fé, à oração. E sim, reze pelos que já se foram. Envie uma oração. Você não gosta de igreja? Envie uma oração, sabe? Acenda uma vela. Mas assim, quando for acender uma vela, acenda com intenção. Não acender por acender. Mande rezar uma missa, porque isso só vai trazer acalento para a alma daqueles que já se foram. É até meio sinistro que eu vou falar. Coloque-se no lugar de quem já morreu. Coloque-se no lugar de quem já morreu, tá lá do outro lado e tá querendo falar, querendo se comunicar com a gente. E aí quando vê que a gente tá pensando neles com amor, com ternura, pedindo para que eles, sabe, fiquem em paz, imagina o bem que isso fará para esses espíritos. Então essa é a mensagem do Evangelho hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Bom dia, Donizete, Solange. Se alguém quiser depois pode me enviar alguma mensagem privada para fazer algum comentário. Lembrando que aqui eu não estou debatendo a doutrina espírita, apenas colocando a minha observação, me colocando como canal, apenas para trazer para a gente reflexões. Tá ok? Um ótimo dia para vocês. Uma quarta-feira abençoada, de muita saúde, muito esclarecimento e reze. Mande preces para aqueles que já se foram e que constantemente está em seus pensamentos. Com certeza fará a diferença para eles a sua elevação, a sua reza. O que quer que você faça com o coração, vai chegar até lá, com certeza. Porque não é lá, é aqui, é agora. Tá tudo junto e misturado. Abração, gente.